No início de 1920, após a Primeira Guerra Mundial, Guglielmo Marconi passou vários anos trabalhando em seu navio Elettra, de 61 metros, originalmente concebido para batalhas, porém, após a aquisição do inventor italiano, se tornou sua casa e seu laboratório de estudos de ondas curtas. O navio tinha 6 cabines, 2 para Marconi e sua família e mais 4 para os convidados. As cabines do Elettra recebiam visitantes ilustres como os reis da Itália, da Espanha, Jorge V e a rainha Maria de Teck. As festas do Elettra ganharam fama pelas músicas transmitidas pelo rádio diretamente de Londres. O navio foi readaptado para caber os instrumentos e equipamentos que Marconi usava em seus experimentos. Com o Elettra, Marconi conseguia se deslocar para qualquer lugar do mundo sem interromper suas pesquisas e, por isso, se tornou a principal base de suas operações. Os experimentos a bordo do navio tiveram a ajuda do físico italiano Landin, já que estavam focados no desenvolvimento da tecnologia antigravidade e na transmissão de energia sem fio, exatamente um dos fundamentos das pesquisas que Tesla desenvolvia. Em janeiro de 1930, o laboratório flutuante de Marconi ancorou no porto de Gênova e lá conseguiu emitir um pulso eletromagnético por 16.000 quilômetros de distância até chegar a seu destino em Sydney. Somente com essas ondas, eles acenderam 3.000 lâmpadas da prefeitura da capital de Nova Gales, na Austrália. Contudo, isso significa que por quase 100 anos já é conhecido tanto a tecnologia quanto os procedimentos necessários para enviar energia de qualquer lugar do mundo sem necessidade de cabos. Então, como é possível que quase um século depois ainda usemos energias poluidoras? A resposta é óbvia: os interesses econômicos estão acima do bem-estar do ser humano e do planeta. Um dos últimos experimentos de Marconi teve uma grande repercussão. Ele ficou conhecido pelas mãos de Rachele Mussolini, esposa do ditador italiano. Em seu livro biográfico, ela revela uma espantosa experiência real ocorrida no final do mês de junho de 1936, numa estrada que circula a Roma. Guglielmo Marconi havia desenvolvido uma invenção revolucionária e, com a ajuda de um rádio misterioso, conseguia interromper o circuito elétrico de qualquer tipo de motor ou veículo. Então, Rachele foi exatamente a testemunha ocular do ocorrido. Ela e seu motorista estavam na estrada quando, exatamente às 3 horas, o motor do carro simplesmente parou. O motorista desceu para revisar o estado do veículo, porém não havia explicação, uma vez que o carro havia sido revisado anteriormente e não apresentava qualquer tipo de falha. Então, eles ficaram chocados, porque aos poucos todos os carros e motocicletas que passavam, o motor simplesmente parava de funcionar. Mas o mais incrível ainda foi que exatamente às 3h35, todos os veículos juntos voltaram a funcionar normalmente. A mulher saiu de lá determinada a contar o fenômeno ao marido. No entanto, Mussolini foi convocado às pressas para uma reunião com Hitler. Durante o encontro, Hitler revelou que seus cientistas alemães preparavam armas que mudariam o cenário da guerra. Mas quando Mussolini pediu detalhes, Hitler foi breve e disse apenas que tivesse confiança. Todavia, Mussolini estava curioso e ansioso para saber sobre essas tais armas secretas e mandou chamar o jornalista Luigi Romersa para que iniciasse uma investigação. Mas, ao se encontrar com a esposa, Raquel contou o ocorrido ao marido, que disse: "Essa invenção ultra secreta pode dar à Itália um poder militar superior sobre todos os países do mundo." A partir desse ponto, Mussolini começaria a falar de uma arma secreta italiana conhecida como o Raio da Morte, que Guglielmo Marconi, o inventor do rádio, havia inventado nos anos 30. Um aparelho capaz de alternar o funcionamento elétrico de qualquer dispositivo. Isso significaria para a Itália a glória, uma vez que poderia triunfar sobre os inimigos antes de qualquer conflito ou guerra, destruindo as defesas rapidamente. O país teria sido praticamente invencível. No entanto, à frente do Vaticano estava o Papa Pio XI, que, ao tomar conhecimento da invenção, ficou amedrontado com a magnitude da incrível descoberta e, claro, como ela poderia mudar o curso dos acontecimentos históricos.
Aparentemente ordenou que Mussolini não continuasse com as investigações sobre a arma destrutiva e que esquecesse todas as informações obtidas que fossem ligadas a essa invenção. Com um duro revés nas investigações, curiosamente o brilhante inventor morreu um ano depois. Foi em julho de 1937 que Marconi faleceu, segundo seus familiares, em circunstâncias muito estranhas. Mas, a partir deste momento, nasceu a lenda que dizia que Marconi não morreu, mas desapareceu dos olhos do público para realizar seus experimentos em segredo e ter a liberdade de inventar o que quisesse. Surgiram vários rumores pela Itália e pela América do Norte sobre o destino de Marconi. Diziam que um grupo de cientistas europeus construíram uma espécie de cidade subterrânea na cratera de um vulcão inativo, bem nas selvas da Venezuela. Entre eles estavam Landini e o próprio Marconi, mas também falavam sobre Nikola Tesla. Esta cidade secreta teria sido financiada pelas grandes fortunas que alguns inventores como Marconi acumularam. Esse local era usado para realizar os mais variados experimentos sem qualquer censura. Os principais experimentos eram sobre a obtenção da energia livre e a construção de aeronaves com base na tecnologia antigravidade. Os trabalhos seguiram na total clandestinidade, bem longe das grandes corporações de energia, dos bancos ou de governos, porque obviamente não teriam permitido caso não tivessem controle. Segundo a lenda, esta comunidade de cientistas da cidade secreta na Amazônia tinha como objetivo alcançar a paz mundial e o bem comum da humanidade. Em 1974, o escritor francês Robert Charroux publicou seu livro O Enigma dos Andes. Lá descreve detalhes sobre os mistérios que cercavam a cidade secreta dos cientistas. O jornalista mexicano Mário Rojas Avendano aprofundou nas investigações sobre a cidade subterrânea dos Andes. Após falar com Narciso Genovese, um professor de origem italiana que ensinava física em Barra, Califórnia, concluiu que a história era mais do que real. Genovese contou que durante alguns anos viveu na cidade secreta. Relatou que estava localizada a 4.000 metros de altura, escondida entre as montanhas da floresta amazônica, exatamente entre a Venezuela e o Brasil. Uma área que de maneira contínua está coberta por nuvens, tem vegetação abundante e está localizada a mais ou menos 1.000 quilômetros da estrada mais próxima. Bem, a cidade secreta era autossuficiente, seus habitantes utilizavam energia cósmica e possuíam naves capazes de cruzar continentes em velocidades incríveis, sobretudo resistindo às grandes pressões. Contou ainda que as viagens tripuladas para a Lua e para Marte já eram possíveis. Ou seja, se for verdade, isso explicaria algumas fotos dos chamados pratos voadores, já que não seriam extraterrestres, mas dispositivos construídos com tecnologia de Tesla e de Marconi. Também explicaria por que alguns OVNIs parecem evoluir em capacidade e estética com o passar dos anos. Bem, de uma coisa sabemos: a tecnologia de Tesla e Marconi estavam décadas à frente dos alemães e dos americanos, até mesmo em condições normais. Mas a grande pergunta é: até onde esses caras chegaram? O que mais inventaram que não sabemos? Talvez algo como teletransporte e viagem no tempo? E quem sabe quais avanços já temos há mais de 50 anos? Lembremos do micro-ondas que, quando chegou ao mundo, sua tecnologia já existia há quase 20 anos. Um fato não podemos negar: se um dia os interesses econômicos deixarem de dominar o mundo e definir pautas importantes, virão à tona todas as tecnologias ocultas que até assistimos em filmes de ficção, mas que são reais. Que neste dia encontraremos uma nova humanidade sem limites físicos ou muito menos tecnológicos. Mas me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Que história sensacional! É ou não é? Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.